Fala aí, galerinha, tudo bom com vocês? Bom, eu estou aqui hoje num vídeo diferente, eu vou fazer um react aqui do meu TCC. Vai ser a primeira vez que eu estou vendo a parte que eu apresentei. Esse vídeo eu separei aqui no canal do YouTube. Eu vou colocar de novo aqui no e-card, quem quiser acompanhar. Eu separei só a apresentação, né? Porque naquele dia, durante a live, teve um tempinho antes que eu fiquei conversando com o pessoal do chat e tal. E também porque, como eu já tinha aberto uma reunião e ia expirar o tempo, eu abri outra, então demorou um pouco mais para começar. Então, eu vou começar aqui. Ah, A banca estava Do Luiz conversando um Fernando. pouco, né? deixa eu compartilhar a Antes. tela Aqui, aqui. Luiz. Aí depois que já tinha, elas tinham Bom, liberado, obrigado pela olha lá, presença de compartilhei a todos. Muito tela. obrigado. Diana, um prazer estar com você. Andréia. E eu tive que fazer desse jeito aqui, porque o Zoom tava dando muito problema na hora de capturar a tela toda, tava ficando aparecendo o fundo, por exemplo, aqui ó, onde está a minha banca, o vídeo ficava uma tela cinza para quem tava do outro lado, então tava muito bagunçado. Eu tava com o Zoom, tava com o OBS Studio aqui aberto para gravar na live, né? Prazer é meu de ver essas duas assumidades da medicina. A Diana, que é aluna formada lá da PUC, Super respeito. também é professora hoje. Eu também. E admiração, né? Super respeito e admiração que eu tenho por vocês. Até pra ouvir minha respiração, ó. Só que agradece. E eu também agradeço muito por aceitar o convite da banca. Último golinho de água, a boca estava seca. Convite, Luiz. Bom, Agora que vamos começar assim com a live do Luiz. Professora Andréia sempre está fazendo transmitindo lá agora, eu piada. vou transmitir a apresentação, depois eu fecho na parte das considerações. E o A gente engraçado, conversar mais tranquilo olha que aí, legal. sem Essa foto que tá aqui, ó, que coloquei no fundo do TCC, um dia depois, acho que 1 ou 2 dias depois do TCC, teve a lembrança dela no Instagram. Veio uma lembrança pra mim de 3 anos que eu tinha tirado essa foto. Eu achei legal problema. essa parte. E aí foi um jeito da família, dos amigos ver também, aí eu fiz a livezinha pro pessoal acompanhar e mandar força também. Não é fácil ficar longe da família. Nessa pandemia aí também não. Acaba não Problema sendo ali muito no foco fácil. da minha câmera, eu não tinha visto. Não. Mas na hora que vocês puderem. Aí eu vou fechar o áudio, mas daí depois, na hora que eu terminar, eu já peço. Porque às vezes passa moto, campainha, alguma coisa. Não sei se A pode professora ser Cláudia assim, já sem foi lá e problema. já fechou. Qualquer Ó, coisa, se volte. cair alguma Quer ver? coisa, eu percebo, já Ah paro lá, e depois eu já volto. apareceu o microfone ali mutado Você vai dela. fechar o nosso áudio, né? Isso. Tá, beleza. Então, Tá ok? Pode ir? Pode começar, então. Bom, deixa eu desativar aqui. Deixa eu ver se tá certo. Tá. Isso aqui eu fiz, galera, de passar antes, porque teve vez, quando eu mexo fora dessa apresentação, ele fica travado o PowerPoint. Aí eu tinha que testar antes, testei Primeiramente, rapidinho. um bom dia a todos da minha banca. Bom dia a todos que prestigiam a Bom minha dia. apresentação. Meu nome é Luiz Henrique Cavalheiro Ribeiro. Essa é uma apresentação para o trabalho de conclusão de curso de Medicina Veterinária da PUC Minas, Poços de Caldas, sob a orientação da professora Cláudia Ribeiro do Vale e co-orientação da professora Andréa Rentes Eu vou dar uma olhada no slide, mas eu também quero ver a cara da banca quando falo Ribeiro. algumas coisas que eu não podia E o acompanhar tema da no minha dia, né? apresentação é a avaliação da gastroenterite parasitária em ovinos criados no município de Poços de Caldas. A gastroenterite é uma doença do sistema digestivo e ela pode ter diversas etiologias. O foco do meu estudo é na gastroenterite parasitária em ovinos. O parasitismo ele é descrito como um ser vivo que se aloja em outro ser de diferente espécie, tem a capacidade de lhe causar dano e toma algum benefício dele. Essa parte, galera, demorou um pouco. Era o que estava me travando muito nesse primeiro slide, era isso, falar do parasitismo, que é um ser vivo de uma determinada espécie que se aloja em outra espécie, então estava ficando um pouco embaralhado, até eu conseguir, a palavra aloja me ajudou muito, porque eu falava, no comecinho dos treinamentos, eu estava falando assim, o parasitismo é descrito como um parasita, não, eu tinha que falar de um ser vivo
que se aloja. Então eu tava, na minha cabeça ali, eu tava muito concentrado nessa parte para não errar. No caso, a gastroenterite parasitária em ovinos é uma doença de grave problema sanitário, uma vez que podem haver infecções mistas, com mais de um parasita, e essas infecções podem ser clínicas, com sintomas como diarreia, inapetência e anemia severa, ou infecções subclínicas, onde há baixa produção de lã, carne, leite ou ainda um atraso na reprodução. Todos esses sintomas vão levar a uma baixa produção a pasto, havendo uma queda aí na produção e também levando prejuízos para o produtor, que uma vez não conhece muito bem a epidemiologia dessa doença e acaba aí fazendo protocolos de tratamento aleatórios com antihelmíntico, o que pode levar à resistência parasitária e aí fixando essa doença, mantendo essa doença no rebanho com o ciclo da gastroenterite parasitária. Esse fixando ficou estranho, né? Mantendo doença no rebanho. Mas na hora é muita tensão, muita tensão. Você já, a cabeça parece que quer já pensar o que você vai falar no próximo slide, e aí troca algumas coisas. Mas pela nota acho que teve bom o TCC, né? Vamos ver. A etiologia dessa doença ela é causada por vermes da ordem Strongylida, que são eumintos. Esses vermes podem ter diversos gêneros, mas, segundo Abrão et al., na região sudoeste de Minas Gerais, 3 são gêneros que predominam, sendo eles da maior população para menor, Haemoncus, Coppelia e Trichostrongylos. Deixa eu voltar um pouquinho. Esse Abrão et al. É da Diana. Diana Abrão. E também como orientadores, né, participando, na verdade, como foi, não foi o TCC, foi o TCC dela também, mas na publicação, a professora Cláudia e a professora Andréa são participantes desse projeto. Então, eu estudei bastante ele, eu sabia que haveria bastante pergunta na parte da Diana em relação a isso, e ela fez uma pergunta bem, enfatizou bem em relação ao Haemoncus aqui, que eu não consegui responder, mas depois ela explicou o porquê e também acabou que essa pergunta teve um motivo de não... Ela perguntou em relação à coprocultura, se não poderia ter feito no trabalho e tal, mas é porque a gente estava com algumas dificuldades na parte laboratorial nessa época aqui na PUC Minas, então teve que ser dessa forma. Mas daí depois ela acabou entendendo o porquê. População para menor, Haemoncus, Coppelia e Trichostrongylos. Uma parte muito importante dessa doença relacionada à sua epidemiologia é em relação ao clima, uma vez que esses parasitas têm ciclo de vida livre e ciclo de vida parasitária, e 95% dos parasitas encontram-se no ambiente. Eles são depositados na natureza através das fezes com ovos. Esses ovos vão se transformar em L1 e L2 que não têm mobilidade no pasto, e a L1 e L2 se alimenta de bactérias presentes nas fezes. Quando ele chega a L3, tem sim mobilidade no pasto, e ela pode, por geotropismo negativo, migrar para a ponta do capim, isso fazendo com que há o aumento da ingestão pelos animais. Porém, essa larva L3 ela tem sensibilidade ao sol, então ela sofre com a dessecação solar e também pode sofrer com chuvas torrenciais, o que vai afetar a viabilidade dela. E após ingerida, essa larva L3 vai se transformar em L4 e L5 no animal, completando o ciclo depois para a deposição de ovos. A chuva também é fator importante na produção de matéria verde. Com o aumento do capim, há um microclima ideal para esses parasitas. Então, um capim alto, um ambiente fresco e úmido ali, vai permitir com que haja o aumento da viabilidade dos ovos e das larvas nas pastagens. Essa parte aqui, esse aqui nem tanto, mas os últimos 3 slides que eram essas figuras, era só figura. E aí eu me propus a conseguir falar a parte do ciclo, falar a importância da epidemiologia relacionada ao ambiente, sem ter nada, só uma foto. Então eu tive que treinar bastante essa parte aqui para não me perder e para conseguir explicar para que as pessoas entendessem.
Os protocolos de tratamento e controle são variados. O tratamento supressivo foi muito utilizado na década de 80, onde é realizado aplicações de vermífugo em épocas pré-estabelecidas, geralmente de 30 em 30 dias. Porém, esse tipo de tratamento aumenta muito a exposição do medicamento frente ao verme, podendo também aumentar aí a resistência parasitária. O tratamento curativo ele é realizado com avaliação de sintomas graves nos animais. O tratamento tático é realizado em épocas onde sabe que o animal estará mais vulnerável, como periparto, desmama, troca de pasto ou até mesmo a troca de lotes. O tratamento estratégico é feito no começo, meio e final de secas. Então seriam pelo menos 3 dosificações anuais, porém, se o animal apresentar alguns sintomas voltados ali para gastroenterite parasitária, tem que se fazer o tratamento curativo. Então são no mínimo 3 dosificações e mais os necessários para a recuperação desse animal, aumentando também a exposição do medicamento frente ao parasita, aumentando também a chance de ocorrer a resistência. E o tratamento seletivo é feito através da aplicação com o diagnóstico. As ferramentas utilizadas geralmente para esse diagnóstico é o OPG, que é a contagem de ovos por grama de fezes. Essa contagem pode-se fazer uma nota de corte. Vou voltar aqui rapidinho. A hora que eu falei, a Diana fica incomodada. Tratamento seletivo, aplicação a partir de tal, ela olha. Esse diagnóstico porque é realmente o que ela falou. A coprocultura também se torna uma ferramenta importante em relação ao tratamento na parte de gastroenterite parasitária, porque o Haemoncus ele é mais patogênico, ele parasita bomazo, então ele acaba sendo aí o principal em relação ao FAMACHA. O FAMACHA é aumentado mais pelo Haemoncus, não tanto pelo Coperi trichostrongylos, então ela pegou assim, teve um foco bem importante nisso, e aí acabei aprendendo também a importância da coprocultura nesse trabalho que poderia ser feito. O OPG, que é a contagem de ovos por grama de fezes, essa contagem pode-se fazer uma nota de corte e, identificando as raças ou as idades, saber quais animais deverão ser vermifugados, ou também pelo OPG, pelo FAMACHA, que é a avaliação da mucosa ocular, onde animais com mucosa classificada como 1 tem boa coloração, com o número 2 também uma boa coloração da mucosa ocular, com o número 3 pode-se pensar avaliando outros sintomas nesse animal para fazer a aplicação, e o FAMACHA 4 e 5 deve-se aplicar o vermífugo. Esse método também permite selecionar os animais resistentes às parasitoses e os animais resilientes, o que ajuda no controle. O controle pode ser feito também pelo manejo de dejetos, pela troca do pasto ou pela separação dos lotes por faixa etária. O objetivo desse trabalho foi avaliar a ocorrência da gastroenterite parasitária em ovinos criados numa propriedade localizada em Poços de Caldas no período de 1 ano. Esse período foi entre junho de 2017 até maio de 2018. Esse trabalho foi realizado na Fazenda Experimental da PUC Minas, em Poços de Caldas. Deixa eu voltar um pouquinho. Essa foto aqui foi retirada desse vídeo. Eu vou colocar no card aqui o vídeo. Que é o estágio na PUC Minas, e o trabalho começou durante esse estágio, as ideias e tal. E foi uma das coisas que foram perguntadas depois da apresentação. Perguntaram como eu participei de tudo e tal. Como foi a iniciativa do projeto? Quais dificuldades você encontrou? O que isso mudou na sua vida acadêmica? Foram algumas perguntas aí que a banca fez. Experimental da PUC Minas, em Poços de Caldas, onde eram realizadas coletas mensais. Então, toda última semana de cada mês desse período foram realizadas coletas com luva de palpação estéreo, direto da ampola retal, para que não houvesse interferência do ambiente nessa coleta. Aqui, foi bem complicado, teve alguns meses, no comecinho de semestre era tranquilo, eu ia lá, fazia, e dava para analisar, sim, bem tranquilo. Teve alguns semestres que eu tinha prova
1h30 e era 12h20, estava analisando, fazendo APG para acabar no mesmo dia. Então eu acabava almoçando na faculdade, correndo, fazendo as coisas correndo. Teve muitas das vezes que eu pedia para Val, para quem era técnico laboratório, para ficar meia horinha a mais. Tinha alguns professores que ficavam ali no centro veterinário, né? Então depois eu conseguia entregar a chave e tal. Então eu ficava alguns dias até 5h30. Então foi um projeto aí que foi bem corrido. Essa parte final aqui, ó, na parte de acondicionamento das fezes, da coleta, os 3, 4 últimos meses, não tinha muita gente para ir me ajudar. Quem acabou indo me ajudar foi a minha namorada. O Claudinei continha os animais, eu coletava e ela catalogava e marcava tudo certinho. Me ajudou demais nesse finalzinho. Deu bastante trabalho, mas valeu muito a pena para minha vida acadêmica, para eu ter esses tropeços em relação a parte da revista, metodologia científica, escrita e tal. E eu comentei na live um pouquinho antes que eu faria essa parte, faria 3 anos de coleta, de parte prática, e não faria um mês de trabalho, assim, um mês escrevendo e tal, porque a parte mais complicada é realmente escrever. Essa análise eram catalogados conforme numeração dos animais e era depois também acondicionado em ambiente refrigerado para que houvesse a manutenção da viabilidade desses ovos nas fezes, que não também interferisse na contagem. E depois era levada para o laboratório clínico do Centro Veterinário da PUC Minas, em Poços de Caldas, para análise de OPG, segundo Gordon e Whitlock. Os dados pluviométricos foram obtidos pela Estação Meteorológica da Alcoa, também em Poços de Caldas, e depois foi feita a separação por faixa etária, sendo os animais separados como de 0 a 3 meses, de 4 a 6 meses, de 7 a 12 meses e os animais maior que 13 meses. Vale lembrar também que esses animais na época seca recebiam concentrado e silagem no coxo e na época das águas alternavam em pastos de braquiária. O i ficou muito estranho, né? Agora que eu tô percebendo, eu dava um i, em vez de falar e, eu dava um i. Ficou bem nítido, né? Essa muleta. Tem gente que chama, muleta, né? Quando a gente fala né e tal, e o i pegou aí, ficou. Nos métodos de análise estatística, foi realizada comparação das médias de OPG pelo teste de ANOVA-Kruskal-Wallis e as correlações entre OPG e índice pluviométrico e OPG e FAMACHA foram analisadas pela correlação de Spearman. Como resultado de discussão, nesse primeiro gráfico, temos os animais da categoria de 0 a 3 meses. A legenda do lado esquerdo é o OPG variando a cada 500 ovos por gramas de fezes. A legenda de baixo são os meses avaliados nesse ano. E o índice pluviométrico está na legenda do lado direito. A única coisa que vai alterar aqui é o número de OPG. Os meses e o índice pluviométrico são os mesmos dados para todas as faixas etárias. Nesse primeiro gráfico pode-se observar que na época seca, entre junho, julho e agosto, houve aí um alto índice de parasitismo com o baixo índice da chuva, e depois esse índice não acompanhou o aumento da chuva. Nesse segundo gráfico, os animais de 4 a 6 meses. Esses 2 primeiros meses aí chama atenção o número 0 de OPG, mas é porque não tinham animais nessa faixa etária para ser analisado nessa época. E aí depois, mesmo ainda em épocas secas, agosto e setembro, houve um alto índice de OPG, os maiores índices estiveram ali nesses meses de seca. Nessa época nesse momento de transição de slide, era a hora que eu dava uma olhadinha para a banca, e a hora que eu via a Diana ali para baixo, escrevendo, mexendo e tal. Aí eu acho que agora eu comecei a ficar um pouco mais tenso, um pouco mais nervoso, e fui embaralhando um pouco, mas aí depois eu parei de olhar aqui, olhei só no slide e ficou bom. E uma das coisas que eu estava ficando preocupado era se a banca ia perceber. Eu não queria ficar olhando, eu precisava olhar para como se eu estivesse aqui olhando no olho, né, da minha banca, do pessoal que estava vendo a live, e se eu não ia parecer que eu estou olhando muito slide. Mas o notebook, ele acaba que quando você olha para a tela, meio que ele pega você olhando. Então isso, depois que eu testei, que eu treinei as apresentações com minha namorada por via Zoom, ficou tranquilo. Eu vi que
dava para eu olhar o slide sem ficar lendo, explicando e não me embaralhar. Mas nesse momento que eu vi ela escrevendo tal, a cara da professora Cláudia meio prestando atenção assim bem firme, eu falei, caramba, calma. Aí depois eu fiquei tranquilo. Eu acho que é agora. Nesse terceiro gráfico, a categoria de 7 a 12 meses. Também houve ali um nível considerável com o número 1000 de OPG nos meses de junho, julho e agosto, e o mês de setembro de 2017 chama mais atenção, mas isso foi devido a uma outra doença que afetou o rebanho e aí causou uma diminuição na imunidade dos animais, e alguns casos isolados dessa categoria aumentaram muito a média do OPG nesse mês. E depois se manteve bem mais baixo a média em relação às outras faixas etárias. Quando eu estava bolando a apresentação, dando uma olhada em algumas coisas, eu fui ver um vídeo de um professor que ensina apresentação, essas coisas, e ele falou em relação a quantas palavras você fala por minuto. Ficou bem claro nessa parte ali que eu parei para conversar com vocês, que eu voltei, eu falei muito rápido esse slide, falei palavras muito rápidas. Uma boa apresentação você consegue manter uma boa sequência, você desde o começo até o final, você fala o mesmo número de palavras a cada minuto. Então, comecinho de apresentação, blá, 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 você fala muito rápido, depois você acalma um pouco, consegue falar mais baixo, vai chegando no finalzinho, você tem aquela ansiedade de terminar e continua falando rápido. Então eu tinha que... É muita coisa, por mais que você esteja preparado, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de apresentar, mas eu gosto de apresentar, de subir ali no palanque, como era lá nas aulas, e falar, ver o pessoal prestando atenção, explicar. Mas aqui foi diferente, o TCC tem uma energia assim que você coloca, tem muita importância, então você coloca isso na cabeça e não tem como não ficar nervoso. Assim, você vai ficar nervoso, tem que saber ficar menos. Aí você consegue apresentar de uma maneira tranquila. E a última faixa etária são os animais maior que 13 meses, onde já se tem menores médias de OPG, e aí também essas médias se mantêm altas ali com o baixo índice pluviométrico, com a subida do índice pluviométrico sobe um pouquinho a média, mas ainda não acompanha totalmente o índice pluviométrico. E esse último gráfico mostra a relação da temperatura e o índice pluviométrico. A temperatura se manteve uma média amena, o que não foi observado em alguns anos em Poços de Caldas. Nesse estudo, os animais eram confinados na seca, porém eles ainda tinham acesso, todos os animais tinham acesso a um piquete de descanso, que ficava localizado abaixo ali de onde eles eram confinados na hora de dormir, na hora de receber a alimentação. E isso é um problema também, eu poderia ter comentado isso, o declive, né? Os animais defecam, urinam ali, então acaba que quando chove, quando é lavado a instalação deles e tal, isso tudo vai descendo para o pasto, né? Então teria esse problema que eu poderia ter focado, mas a gente fica preocupado com o tempo, não sabe se vai ficar nervoso e gastar o tempo ou se vai falar muito rápido e acaba não colocando. Eu preferi focar e não falar disso também, porque entra em outros problemas sanitários e etc. E tinha baixa oferta de forragem, então esses animais tinham esse pastejo baixo, mesmo com essa baixa oferta né, de forrageiras ali nesse piquete, eles ficavam pastando, e isso pode ter contribuído para a manutenção do alto índice de OPG durante a época seca. E isso corrobora com o estudo de Amarante et al., que observou seca severa em junho, julho e agosto. Porém, nesse estudo foi observado encontrou um alto índice de nematóides gastrointestinais na pastagem. Nesse caso aqui, o trabalho encontrou um OPG elevado nessa época, junho, julho e agosto. Isso também pode ter ocorrido porque, segundo o Cato, as larvas depositadas na seca podem se permanecer viáveis dentro do bolo fecal, e contribuindo com o estudo de Almeida, onde temperaturas amenas e baixo índice pluviométrico, né, em algumas épocas secas,
pode ajudar a manter a viabilidade das larvas também no bolo fecal. Tem banca que não gosta muito de datas assim, passando de 10, 15 anos, da data que você vai fazer o trabalho de conclusão de curso, mas essas foram as datas utilizadas, não teve nenhuma restrição em relação a isso. Aqui, nesse estudo de amarante, de observar alto número na pastagem, enquanto eu estava no 7º, 8º mês, eu tive essa ideia de ir atrás para ver na pastagem, porque eu li esse artigo dele, do amarante. Só que é muito complicado a avaliação de pasto. Tem que fazer várias coletas de vários pontos, de várias alturas. É um negócio bem complicado para colocar, para ser feito, né? Então, acho que geralmente onde é feito isso, tem pessoal também que faz a parte de agronomia e etc. Porque aqui seria muito complicado fazer também essa análise. Aí seria mais coisas ainda. Para um aluno só, fazer análise do APG, fazer análise estatística, escrever e fazer tudo isso seria um pouco complicado. Nesse gráfico mostra as médias de OPG e os erros e o desvio padrão. A média de OPG dos meses de 0 a 3 e de 4 a 6 se mostrou mais elevada do que a das outras categorias, porém não diferiram estatisticamente, isso devido ao alto desvio padrão encontrado nessa categoria. Isso pode ser explicado, pois animais ali da categoria de 0 a 3 meses não têm imunidade estabelecida e no caso dessa fazenda, a estação de nascimentos dos cordeiros foi concentrada nos meses de junho e julho. Então, esses animais nessa época de análise não têm imunidade estabelecida devido à sua idade e aí acabam tendo vulnerabilidade, suscetibilidade ao parasitismo. E ainda na faixa etária de 4 a 6 meses, segundo o Saioto, existe o estresse do desmame e também isso associado aos estudos de Silva et al., mostrando que depois que os animais passam da fase lactente, eles vão aumentar muito a ingestão de matéria verde, de forragem, e aí também vai aumentar a ingestão de larvas infectantes. E por último, a relação de OPG e FAMACHA deu negativa. Então, como conclusão desse trabalho, observou um índice elevado de OPG durante todo o ano, porém, esse índice não variou conforme o clima. E também as maiores infecções por eumintos ocorreram na fase de recria, pois os cordeiros que desmamam intensificam o pastejo e acabam aumentando também a ingestão das larvas infectantes. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e muito obrigado. Acabou, aí eu coloquei aqui, né? Esse aqui para o pessoal, obrigado que todos acompanharam a apresentação. E o que aconteceu depois disso, eu vou colocar no card para vocês acompanharem nesse vídeo também. Mas esse aqui foi o React, foi a primeira vez que eu vi depois do TCC. Eu tinha editado para alguns vídeos, mas eu acabei não vendo toda a apresentação, eu vi agora. Deu aí 15 minutos, né? Eu achei que tinha dado 14 e pouquinho, mas deu certinho, 15 minutos e pouquinho. Então, graças a Deus deu tudo certo. E agora eu espero que você se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar todos os outros vídeos que vêm aqui para frente, já como médico veterinário formado, certo? Então, valeu e até a próxima.